o comandante-geral do golpe, Jair Bolsonaro. E vou mostrar na estrutura do processo. Paulo Sérgio Nogueira foi indiciado, sim, claro. Vou mostrar na estrutura como a estrutura do golpe deixa evidente que o comando de tudo foi do Bolsonaro. Porque a versão do Bolsonaro, ao longo dos meses, tinha sido de que tudo foi feito à revelia dele, que ele não sabia. Né? E a peça da Polícia Federal deixa patente que tudo se reportava a ele. Ele foi o grande comandante das articulações golpistas. Então, é isso aí. Bolsonaro, Braga Neto, Helena e mais 34 indiciados ontem por tentativa de golpe. E Bolsonaro já tinha sido indiciado no caso das joias sauditas e no caso dos cartões de vacina. E agora, indiciado na tentativa de golpe. Bolsonaro já podia ter sido denunciado, há tempos por conta, tanto, né, ele não tinha sido indiciado pelo golpe, não podia ser denunciado, mas tanto no caso da vacina como no caso das joias sauditas, ele já podia ter sido denunciado pelo Bonet faz tempo. E nada. Tá aqui o Edgar Pitino. Tá de folga também hoje, o Edgar não veio hoje, não. Hoje é sexta, né? É que ontem foi quinta com cara de segunda, né? Mas sexta-feira é o dia do Edgar, mas ele de fato está fora da sua base de Extrema, não vem hoje, mas manda a notícia, né, Rebeca? Exatamente, somos dois, Yuri Ferreira. Estou de folga, mas de olho aqui para ver o Mauro Lopes esculhambando o Gonê. Tá aí. Beijo para você, Edgar. Saudades, amigo. Então, essa é uma conclusão da PF. Não apenas Bolsonaro era o grande comandante do golpe, como ele tinha pleno conhecimento de um dos aspectos cruciais da tentativa de golpe, que foi o plano para matar Lula, Alckmin, Alexandre de Moraes e, ao que tudo indica, o Flávio Dino, que é o que levou às prisões, né, na terça-feira. Né, o que levou às prisões, o golpe, o plano para assassinar. Gente, não é pouca... assassinar o presidente eleito. E aqui tem um aspecto fundamental, que eu comentei antes na nossa editorial, do terrorismo de Estado. A preparação, o plano e a ação, porque eles entraram em ação. Acabou que o negócio não deu certo, não foi para frente, mas eles entraram em ação. Eles chegaram aí para cima do Alexandre de Moraes, estava todo mundo na rua, foi suspensa de última hora. Tudo isso aconteceu, gente, não vamos esquecer, quando o Bolsonaro era o presidente, quando eles tinham poder de Estado, ou seja, terrorismo de Estado. Não é uma ação, o Lula está lá no Planalto, então tem uns milicos que vão lá e vão tentar dar um tiro no Lula agora, que o Lula é presidente. Não! O presidente era o Bolsonaro. Então, terrorismo de Estado. E Bolsonaro tinha conhecimento do plano e era o comandante. A Folha de São Paulo, Rebeca, fez um infográfico, fez uma montagem, achei bem interessante, né, em que pese a Folha está passando pano pro golpe, está cada dia mais explicitamente simpática ao Bolsonaro, dando espaço para ele. Tem um corpo de jornalistas lá, eu trabalhei na Folha, um corpo de jornalistas excepcional, profissionais corretos, maior parte gente de esquerda, inclusive, mas é isso, né? Você trabalha, tem o jogo do patrão, né? Tem a dinâmica, e a dinâmica dada pelo patrão. Mas tem a maioria dos jornalistas da Folha são pessoas, homens e mulheres, de esquerda. Não é? E muito competentes, né? Uma coisa é a competência deles, outra coisa é a política da direção do jornal, da família Frias. Então, eles montaram porque a Polícia Federal dividiu a ação dos golpistas em 6 núcleos. Vou mostrar quais foram esses núcleos e veja que interessante. Primeiro núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Basicamente, o tal do gabinete do ódio. Então, veja lá, Mauro Cid, Anderson Torres, Tércio Arnaud, que era o líder do gabinete do ódio lá dentro do Palácio do Planalto, e mais Ângelo Martins
De Nicoli, também do Gabinete de Ordem. Esse aqui, o Plínio vem falar com a gente mais tarde, Fernando Cerimedo, o argentino Fernando Cerimedo, que é um dos mentores, um dos líderes do processo de desinformação e da candidatura do agora presidente da Argentina, do Milei, e que foi contratado pelo Eduardo Bolsonaro para apoiar a campanha do pai aqui no Brasil. Quem primeiro falou desse Fernando Cerimedo aqui do país foi Plínio Teodoro. Então, mais tarde, ele vem falar com a gente sobre o papel desse argentino Fernando Cerimedo, está lá indiciado. Éder Lindsey Magalhães Balbino, Hélio Ferreira Lima, aquele tenente-coronel, Guilherme Marques Almeida e Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, o primeiro núcleo dos golpistas. Segundo núcleo para incitar militares a aderirem golpe, aderir ao golpe, dirigido pelo Braga Neto, presença do Mauro Cid, mais Paulo Renato de Oliveira Figueiredo. Esse aqui é o neto do general Figueiredo, que foi presidente, ditador do Brasil. E é tão... acho que talvez até... Não vou dizer que ele é mais de extrema-direita do que o avô, porque o avô foi chefe da CNI, o avô conciliou com a tortura e tudo, mas tanto quanto, né? Filho de peixe de extrema-direita, peixinho de extrema-direita é o caso, então, do Paulo Figueiredo. O Ailton Gonçalves Moraes Barros, aquele que foi expulso do Exército por vender arma para o tráfico e as milícias no Rio de Janeiro, mas a esposa dele até hoje ganha a pensão, a major, a braço direito do Bolsonaro, Bernardo Romão e o Correia Neto. Terceiro núcleo jurídico. Então, Felipe Martins, Anderson Torres, aí de novo, Amaury Feres Saad e Mauro Cid. E a gente tem lá esse outro integrante, o José Eduardo de Oliveira e Silva, é o padre lá de Osasco, tá? Padre da Igreja Católica lá de Osasco. E quarto núcleo de apoio às ações golpistas. Mauro Cid de novo, Rafael Martins, também tenente-coronel, e mais o Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, Bernardo Romão Correia Neto, Hélio Ferreira Lima, Alex de Araújo Rodrigues e Cleverson Ney Magalhães. Deste núcleo é que saiu a operação para matar o presidente, o então presidente eleito, o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, ao que tudo indica, isso ainda não está confirmado. Quinto núcleo da inteligência paralela. Era o núcleo da espionagem, né? Não é à toa que o líder ali é o Augusto Heleno, com mais o Marcelo Câmara e o Mauro Cid. Agora, veja, esse núcleo é o núcleo dos que estavam diretamente vinculados ao Bolsonaro. Então, era o núcleo da inteligência paralela responsável por abastecer o Bolsonaro com as informações sobre o andamento do golpe. Teve uma observação importantíssima aí, né, Rebeca? Exatamente, a Rosângela Lousada só dá macho nessas listas, Mauro. Machos brancos, classe média, isso aí. É isso aí. Ricos, né? Classe média nada, ricos do Brasil. O golpe da macharada de extrema-direita. E o sexto núcleo é o núcleo de oficiais com influência e apoio aos outros núcleos. Então, eles davam suporte para os outros núcleos e era o grupo de oficiais, né? O Braga Neto, o general Braga Neto, que tinha sido interventor no Rio de Janeiro, chefe do gabinete civil naquela ocasião, era o candidato a vice, candidato derrotado a vice com o Bolsonaro, almirante Almir Gabriel, ministro da Marinha, o Estevam Teófilo, o general Estevam Teófilo, fundamental na operacionalidade da tentativa de golpe, ele que ia comandar as tropas das Forças Especiais de Goiânia para intervir em Brasília, o comandante do Exército e depois ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, outra figura-chave, ele foi o responsável pela tentativa de intimidação do TSE durante as eleições, e mais o general Mário Fernandes, esse que foi preso, né, teve um papel crucial ali na armação da tentativa de assassinato de Lula, Alckmin, Moraes e Dino, e uma peça-chave também no processo do golpe, e o Laércio Virgílio. Vejam que interessante.
Dos 6 núcleos golpistas, o Cid estava em 5. E o Cid era o ajudante de ordem do Bolsonaro. Dá para entender? Isso aqui é uma evidência clara de que o Bolsonaro era o comandante-geral do golpe. O Cid era o ajudante de ordem, ele andava, ele era partícipe em todos os núcleos para fazer o papel de pombo-correio e atualizando os diversos núcleos das atividades uns dos outros, mas, sobretudo, para manter o Bolsonaro informado e dar as ordens do Bolsonaro para cada um desses núcleos. Então, Mauro Cid, um papel absolutamente crucial, não como o comandante do golpe, mas como o estafeta, o ajudante de ordens do golpe, né? O grande operador do golpe a mando de Jair Bolsonaro. Né? Aí, ontem, ele voltou a depor, dessa vez no STF, depoimento, horas e horas de depoimento com Alexandre de Moraes. Havia uma expectativa, uma possibilidade, inclusive, da delação premiada dele ser cancelada e ele voltar para a cadeia, mas a informação que saiu lá do STF, off the records, é que foi excelente o depoimento dele, que o Alexandre de Moraes, nós mostramos aqui, convocou para dizer, tem divergência entre o que você andou falando aí e o que está rolando e os documentos que você achou depois, né? Tudo aquilo que tinha sido apagado dos celulares dele e que a PF recuperou. E aí, a história é essa. Aí, ontem, aparentemente, não há confirmação, Rebeca, mas aparentemente ele entregou o Braga Neto na bandeja. Na bandeja. Não se sabe ainda se ele também entregou o Bolsonaro na bandeja. Essa informação ainda não está clara. Ainda não está clara. Tá? Vamos ver. Vamos ver, saberemos nos próximos dias. Então, você vê que essa é uma figura-chave no golpe. Figura-chave no golpe. Então, saíram os indiciamentos. Como eu disse também no editorial, Rebeca, 37 indiciados. Veja como era um golpe militar. Era um golpe militar que estava em andamento. Igual ao 64, gente. Não vamos nos iludir. Dos 37 indiciados, 25 militares, sendo 5 generais e um almirante. 68%, praticamente 70% dos indiciados, tudo fardado, tudo de farda, tudo milico. É muito impactante isso. Isso é muito impactante, porque caracteriza um novo golpe militar. Claro que o golpe lá em 64, como este agora, é um golpe civil-militar, mas a predominância, a direção, a hegemonia, o comando militar. O golpe militar com conhecimento pleno da cúpula das Forças Armadas. Conhecimento pleno da cúpula das Forças Armadas, o alto comando do Exército sabia de tudo. Sabia de tudo. Vamos voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas esses números são muito chocantes, né, Rebeca? 70% milico. 70% milico. Né? Muito chocante. Exatamente. Ontem eu vi, né, nas redes sociais uma montagem do filme Ainda Estou Aqui, que está fazendo um grande sucesso, né? E ao lado do pôster do filme, a farda de um militar dizendo: eles ainda estão aqui, não é, Mauro? Então não nos surpreende. E aí, antes de você continuar, Mauro, com essa narrativa muito bem montada que você trouxe aqui para a gente, tem o que o Bolsonaro falou, né? Mais uma afronta diante disso. Tem uma matéria lá na nossa revista Fórum, do Marcelo Ailler, que trouxe qual que foi o primeiro pronunciamento do Bolsonaro depois de ser indiciado pelo Moraes, né? O que o Bolsonaro... Vamos falar disso. Você vai falar disso daqui a pouco? Vamos falar disso que ele falou para o Metrópolis, né? Ele falou para um jornalista do Metrópolis, que é o interlocutor habitual dele atualmente, é com quem ele mais dialoga na imprensa, e ele falou ontem com Paulo Capelli. Foi o único pronunciamento público dele. Depois ele pegou praticamente essa matéria do Metrópolis e colocou no tweet, no perfil dele no Twitter. E se mostra esperançoso com a PGR, né? Daqui a pouquinho a gente traz, então, esse fato aqui para vocês. Vamos olhar o passo a passo? Vamos olhar o passo a passo?
O indiciamento, gente, é importante ter clareza. Ah, legal, importante, for indiciado, mas ninguém preso. E o indiciamento sequer ainda é o início da ação penal. Então, vamos olhar o passo a passo juntos aqui. Como é que isso funciona? Então, a PF fechou o relatório final, fez os indiciamentos. Uma pessoa indiciada não quer dizer que ela seja uma pessoa, que ela seja ré no processo. É apenas indícios. Apenas indícios. É assim, não é que é Bolsonaro agora. Isso é assim o chamado devido processo legal funciona assim aqui no Brasil. Então, a Polícia Federal fechou o relatório final e fez os indiciamentos, então, dos 37 homens. Mais uma vez, 68%, praticamente 70% deles, militares. Agora vai para o Alexandre de Moraes. É o segundo passo. O Alexandre de Moraes chancela ou não. O Alexandre de Moraes diz, tá ok, o relatório está nos conformes. Se o Alexandre de Moraes considerar que está nos conformes, ele envia para a PGR. Se ele achar que não está nos conformes, ele devolve para a Polícia Federal. Tá? Pelo que a gente tem visto ao longo de todo o processo, né, dessas investigações da Polícia Federal em parceria com o Alexandre de Moraes, ele deve considerar que está ok, deve chancelar, e aí, na sequência, já manda para o Gonê. Bom, aí o Gonê pode arquivar, e se o Procurador-Geral da República arquiva, morreu, o STF não tem o que fazer, isso é importante dizer. Se o Gonê fala, olha, dos 37, só vou denunciar 7, o resto não tem denúncia, o resto está arquivado. Acabou, só vão ser os 7. Se o Gonê chegar lá e falar, não, olha, acho que não tem provas em relação ao Bolsonaro. Em relação ao Bolsonaro, está arquivado. Os outros 36 estão denunciados. Acabou, o Bolsonaro sai limpo. E como a conversa que está é que ele vai fazer uma denúncia única referente aos 3 processos, joias, vacina e golpe, se não denunciar de uma vez, livrou todo mundo. É claro que ele pode, inclusive, denunciar no caso das joias, não denunciar no caso da vacina. Pode denunciar do golpe. Não, é uma arquitetura complexa. Bom, então a possibilidade é arquivar. A segunda possibilidade, ele tem feito isso, ele fez isso, objetivo claramente de postergar, ele fez isso tanto no caso da vacina quanto no caso das joias. Ele devolve para a Polícia Federal e pede mais investigações. E aí vai rolando com a barriga, que é o que ele fez. Né? As novas investigações que ele pediu no caso da vacina e da vacina e das joias foram feitas já pela PF, mas ele vai rolando. Né? Ou, em último caso, ele denuncia. Tá? Ele denuncia. Então, depois disso, ele manda para o STF. Quarto passo. Aí o STF faz análise da denúncia e, então, abre ou não a ação penal. Considera tá ok. A denúncia tá ok. Vamos abrir a ação penal. Só então, olha só, Rebeca, só então é que os indiciados vão se tornar réus. Até aí, eles não são réus. E já dá para ver que esse processo lá vai estar andando lá em 2025. Fevereiro, março, abril, sabe lá quando. Então, aí, de fato, a ação penal começa. Até aí, a fase 1, 2 e 3, relatório final e indiciamento, chancela do Alexandre de Moraes, ou não, denúncia, arquivamento ou mais investigações da PGR, tudo isso é pré-ação penal. Então, a partir do momento 4, tem ação penal. Quando, se tudo for seguindo conforme esperado, os 37, vamos ver, tornam-se réus. Aí, no âmbito do STF ainda, tem a instrução processual. Então, a instrução processual é oitiva dos réus, eventualmente das testemunhas, dos advogados de defesa, da PGR, e vai até as alegações finais, tanto
dos advogados de defesa, você vê, são 37, como isso vai longe, né? Dos advogados de defesa, quanto da Procuradoria-Geral da República. Então, aí, encerrada esta fase da instrução processual, aí sim vai ter o julgamento. E aí sim, são culpados ou inocentes. Aí que o STF, também no âmbito do STF, o STF decide sobre a culpabilidade ou não de cada um dos réus, sendo que não tem essa coisa, não é de baseada, né? Cada réu é um indivíduo e cada réu, o caso vai ser analisado individualmente. Um a um. Bolsonaro, Cid, Braga Neto, cada um. E a sentença de cada um também individualizada. Aí, depois disso, tem a possibilidade de recursos. Como o caso acontece diretamente no STF, portanto, na última instância, não tem aqueles recursos que se faz da primeira para a segunda instância, né, da justiça de piso, como se diz, de primeira instância para o Tribunal de Justiça, depois para o STJ, depois para o STF, que em uma instância superior pode revogar a decisão da inferior. Se a decisão da instância inferior foi de condenação a 5 anos, a superior pode elevar para 10, ou pode declarar inocente. Aqui isso não acontece, porque o julgamento já está acontecendo na última instância. Então, são apenas julgamentos de esclarecimento, de detalhamento, de ponderações. A sentença já está dada aí. Então, esse é o longo percurso que vai atravessar 2025. A expectativa, vamos ver o que o Gonê vai aprontar, é que isso tudo vá ao longo de 2025 e que a sentença saia no segundo semestre de 2025, porque ninguém quer que isso fique para 2026, que é o ano da eleição. Então, essa é a longa jornada que teremos pela frente. Possibilidade. Então, a condenação do Bolsonaro pode chegar só no processo do golpe de Estado, tá? Tem ainda o caso da vacina e tem o caso da... vacina? O outro qualquer? Joias. As joias. E aí, só nesse caso do golpe de Estado, o Bolsonaro pode chegar a 28 anos de prisão se pegar a pena máxima em cada em cada uma das denúncias, em cada um dos temas dos crimes nos quais ele foi indiciado. Então, tentativa de golpe de Estado pode pegar de 4 a 12 anos. Tentativa de abolição do Estado democrático de direito, de 4 a 8 anos. E organização criminosa, de 3 a 8 anos. Se ele pegar a pena máxima, em todos eles, pode chegar a 28 anos. E, além disso, a inelegibilidade dele pode chegar a 30 anos. Neste caso, em tese, o Bolsonaro está fora da política brasileira, né? Pelo menos da política institucional, da política partidária institucional no país. Mas é importante também ter em mente que tudo isso é processo político-jurídico. Depende da correlação de forças e do cenário político do país. Vamos lembrar que o presidente Lula foi condenado a 17 anos de prisão pelo TRF4. Ele tinha sido condenado lá pelo Moro, na Lava Jato, a 12, e o TRF4 elevou para 17 anos de prisão. E aí, a mudança do cenário político fez com que o presidente Lula voltasse para o jogo muito antes disso, e depois a pena fosse anulada. Então, o caminho, né, é sempre em função da luta política do país. Isaac Castro está com um comentário aqui interessante. Isso, Mauro, ele diz, olha, Pedro Serrano explicou tecnicamente tudo. Para ele, a Polícia Federal está no caminho certo. Eu confio nele, ela diz aqui pra gente. Todos os juristas, não só o Pedro Serrano, Cacai, todos os juristas constitucionalistas que não são de extrema-direita, fascistas, consideram que o trabalho da PF está irretorquível. O problema não é a PF, né? O problema é o Gonê. Né? O problema é o Gonê. Nós somos os primeiros aqui a dizer que o Gonê era um risco. Eu lembro que, inicialmente, inclusive, o Cacai discordava. Tinha uma visão bem diferente em relação a isso. Hoje o Cacai concorda.
né, de que o Gonê é um grande risco no processo. Tá? Nos bastidores, quando foi antes da indicação do Gonê, sabia-se do risco que ele representava. Né? Hoje está claro que ele não é só um risco, não. Então, todo esse processo tem essa conotação política. A condenação do Bolsonaro tira ele do jogo, mas é importante a confirmação de que Bolsonaro está fora do jogo depende do cenário político. Tarcísio ganha a eleição em 2026, muda tudo, tá certo? Então, esse cenário é algo que tem que ser acompanhado no dia a dia. E aí, ontem, o Gonê anunciou nos bastidores que só em 2025, é inacreditável, gente, só em 2025 ele vai apresentar a denúncia contra o Bolsonaro. Só em 2025. Tá? A gente avisou, né? A gente avisou que isso ia acontecer. O presidente Lula foi mais do que avisado. Não foi só eu, não. O Grupo Prerrogativas, junto com outras organizações, mandou várias mensagens, cartas, advertências para o presidente Lula do que podia representar, do risco que representava a indicação do Gonê. Esta reportagem que vocês estão vendo aí, eu fiz dia 21 de novembro de 2024. Eu sei que chegou ao Palácio do Planalto, chegou ao presidente, dizendo quem era Gonê. Dizendo quem era Gonê. Ele defendeu a ditadura, ele defendeu a Lava Jato, ele foi contra as cotas, ele conciliou com o Bolsonaro, ele era para ter sido PGR no governo Bolsonaro, quando acabou o segundo mandato do Aras, foi indicado pela Bia Kicis para o Bolsonaro para ser o PGR. É vinculado ao Opus Dei, ninguém sabe se ele é membro do Opus Dei. O Opus Dei é um dos grupos da extrema-direita católica. Não é isso. É isso. Este é o Gonê. Este é o Gonê. Bom, e aqui, esta é uma questão chave. Que é essa característica de um golpe de Estado dentro do Estado. Diferente de 64. Em 64, os militares estavam fora do poder. Em 64, os militares tomaram o poder. Então, quando a gente vai para as ruas e vai falar que a ditadura é assassina, ela é uma ditadura assassina depois que acontece o golpe de Estado. Agora foi diferente. Agora era um golpe por dentro do Estado. Você vai ter em 68, né, na decretação do AI-5, é um golpe dentro do golpe. Então, aí, o AI-5 em 68, ele vai ser um golpe já com a ditadura instalada. Então, é um golpe dentro do golpe. É um golpe já com controle do aparelho do Estado. Mas o golpe original, que vai instalar o terror de Estado no país, é a tomada do poder. Aqui, é como se fosse um AI-5, entendeu? Aqui eles já estavam no poder, o Bolsonaro estava no poder. Isso tudo, gente, aconteceu, né, ao longo do mandato do Bolsonaro. Então, o terror era um terror de Estado. Não existe no Brasil a caracterização jurídica de terrorismo de Estado, mas ela existe internacionalmente. Terrorismo de Estado. E foi o que aconteceu. Lembra-se dessa cena do Bolsonaro em frente ao QG do Exército? 2020 já. Isso aí é o alto comando do Exército. A investigação da PF deixa patente que o alto comando do Exército sabia de tudo que estava rolando. É claro que sabia, um monte de general. Só dos indiciados, 5 generais. 5 generais, inclusive participantes do alto comando do Exército na época. Participantes do alto comando do Exército. Então, cenário complicado. O PT soltou uma nota ontem. Preocupante, a nota do PT. Porque a nota do PT trata Bolsonaro e essa turma como uma quadrilha, como se fosse algo, sabe assim, a tese da maçã podre. A nota do PT é assim, ó,
entre os indiciados há militares de alta patente que desonram as Forças Armadas. O ex-comandante do Exército, aí dá uma listinha ali de nomes. Desonram as Forças Armadas. Mas que honra é essa das Forças Armadas? Que honra? PT? Gleisi? Que honra? Onde está a honra das Forças Armadas? Um dos maiores especialistas em Forças Armadas do Brasil, falei com ele ontem, o professor Manuel Domingos, sempre não, mas vem frequentemente aqui conversar com a gente, disse o seguinte: a nota do PT é uma defesa das Forças Armadas. O discurso da nota, e ele registra exatamente esse parágrafo, né? Entre os indiciados há militares de alta patente que desonram as Forças Armadas. Esse é o discurso dos comandantes do Exército. Esse é o discurso do alto comando do Exército. Ou seja, né, não vai se aproveitar a confiar na nota do PT, né, não vai acontecer a reforma nas Forças Armadas brasileiras. Não vai acontecer. Até a Natuzaneri, pelo amor de Deus, até a Natuzaneri com uma posição à esquerda da posição do PT. Olha isso aqui, essa reportagem dela ontem. Polícia Federal mostra que a cúpula do governo Bolsonaro e das Forças Armadas estava envolvida até o pescoço na intentona comunista. A posição à esquerda da posição da direção nacional do PT e, evidentemente, à esquerda da posição do governo Lula, que passa pano, né? Que passa pano, efetivamente passa pano e fica, o Múcio, né? As maçãs podres, essa tese das maçãs podres. A gente sabe bem, né? Que o cesto só tem maçã podre. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós sabemos, o atual comandante do Exército já confessou, ele votou no Bolsonaro. Votou no Bolsonaro. O Io Genuíno tem dito aqui, tem que acabar com essa história de promoção ao generalato por antiguidade. Tem que saber do compromisso democrático do militar para que ele chegue ao primeiro posto, para que ele chegue a general. Ou, na verdade, inclusive, para que ele suba na carreira. Para que ele suba. A gente sabe bem, né? As Forças Armadas, elas estão tomadas pela politicalha da extrema-direita. Bom, Bolsonaro, como a gente disse, ele se manifestou ontem. Para o Paulo Capelli, foi o único pronunciamento dele. Paulo Capelli é um jornalista do Metrópolis, aqui de Brasília, é um interlocutor habitual do Bolsonaro, e aí o Bolsonaro disse: o ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa, faz tudo o que não diz a lei. É uma tentativa do bolsonarismo de comparar a ação do Alexandre de Moraes à ação do Moro durante a Lava Jato. Os juristas todos dizem que não tem menor sentido a comparação. Aí ele diz: tem que ver o que tem nesse iniciamento da PF, vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República. É na PGR que começa a luta. Ele já se animou, né? Não Exato. Posso esperar nada de uma equipe que usa criatividade para me denunciar, falando do Alexandre de Moraes. Do Alexandre de Moraes e da equipe dele no STF.